Graça e paz, igreja, amém? Amém, vamos sentando. Quero que nesse momento você feche seus olhos. Nós já cantamos, nós já adoramos. E a palavra fala que há tempo para todas as coisas. Eu quero que nessa hora você olhe para dentro do seu coração e veja como está o seu coração. Todos de olhos fechados, por favor. Veja como está o seu coração. Como você chegou aqui nessa tarde, querido. Como você tem passado esses dias. Quais as lutas, quais as tribulações que você tem enfrentado nesses dias? Sabe que Deus te separou porque Ele te ama. Deus te escolheu porque Ele tem um propósito na sua vida. E esse propósito de Deus inclui passar por adversidades, passar por dificuldades. O Espírito Santo tem ministrado que tem várias pessoas desanimadas, abatidas, tristes, sem força para caminhar mais, sem sentido de fazer a obra de Deus. Se deixaram influenciar por problemas, por levantes, por adversidades que se levantaram contra a sua vida. E hoje parece que não consegue mais sair desta situação. Querido, você foi escolhido por Deus para viver o melhor dele. Você foi escolhido por Deus para ser a expressão da glória dele aqui nesta terra. Talvez hoje o decreto que esteja sobre a sua vida seja um decreto de morte, seja um decreto de falência, seja um decreto de desânimo. Mas eu quero te dizer que Deus te trouxe aqui porque Ele vai mudar esse decreto da sua vida. Deus escolheu você porque há algo precioso dentro de você que se chama fôlego de vida. Enquanto você tiver esse fôlego de vida dentro de você, a sua vida deve ser para expressar a glória e a presença de Deus, para ser a diferença, para ser testemunho vivo da presença de Deus. Então não se desanime, não se entristeça, não se abata, não pare. Talvez você possa ter 100 motivos para desistir, mas Deus te dá 101 motivos para continuar de pé. Deus sempre tem algo a mais para nós. Deus sempre tem algo a mais para você. O Espírito Santo está falando com pessoas nesta noite. Não desista. Não pare. Porque a sua guerra já está vencida pelo poder de Cristo Jesus. Porque essa batalha não é sua, essa batalha é do Senhor dos Exércitos, Yeshua HaMashiach, e Ele já decretou um milagre para a sua vida. Olhe para mim.
Vire para o seu irmão e diga para ele assim: não desanime. Diga para ele: não desanime. Pai, tem pessoas que estão até desanimadas para falar para o outro não desanimar. Diga para ele, olhando nos olhos dele: meu querido, não desanime, porque se você desanimar, eu estou aqui para te ajudar. Amém? Amém? Deus esse ano está mexendo com algumas coisas em nossa vida. Quantos têm vivido isso? Ai, que bom que não sou só eu. O ano de 2016 já foi declarado lá no começo, antes de começar ele, já foi declarado que este ano será o melhor ano das nossas vidas. Só que para que isso aconteça, Deus precisa mexer em certas áreas. E não tem nada mais difícil, mais complicado, mais desanimador do que passar por aflições. Sim ou não? Ou você gosta de passar por aflições? Ou você gosta de passar por dificuldades? Ninguém gosta. Eu quero falar, querido, nessa noite, de um homem de Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo 4. 1 Crônicas, capítulo 4. Você é um espelho que reflete a imagem de Cristo. A glória de Deus resplandece através da sua vida. 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Feche seus olhos. Querido Deus e Pai, nós te louvamos nesta noite. Nós te agradecemos, pois a tua fidelidade e a tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Pai, nós pedimos a Deus, fale conosco. Teu Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, se nós lermos aqui o versículo 10, nós podemos pensar que a vida desse homem foi a mil maravilhas, porque o texto termina dizendo que Deus lhe concedeu tudo aquilo que ele tinha pedido. Quantos querem ter concedido por Deus tudo aquilo que pede? Quantos querem? Com aquele homem foi assim. Só que nós precisamos saber quem foi Jabes. O significado do nome Jabes é: porque através de muitas dores o tive. Esse foi o significado que a mãe de Jabes deu para ele. Porque através de muitas dores o tive. Esse homem carregava desde a sua infância uma marca, uma sequela,
uma declaração de falência, porque era homem de dor. Nenhum dos seus irmãos sofreram tal afirmação, tal significado, mas Jabes sofreu. Homem de dor, homem que causou dor, homem que trouxe problema para sua mãe, homem que quase matou a sua mãe. Então nós vemos, querido, na vida desse homem, um peso desde a sua infância que ele carregava, porque toda vez que alguém chamava, olha aí, lá vem Jabes, quer dizer, lá vem o homem das dores, lá vem o homem que causou dores para sua mãe, lá vem o homem que quase matou a sua mãe. Era isso que aquele homem carregava. Eu sou um homem de dor, eu causei dor, eu sou um fracasso, eu sou um problema. Só que algo interessante aqui, se nós começarmos a ler desde o versículo 1, fala sobre os descendentes de Judá, e o autor começa a falar sobre a genealogia de cada pessoa, quem nasceu de quem, quando morreu. Mas tem algo muito interessante, que aqui no versículo 9, ele para tudo aquilo que ele está falando e diz assim: foi Jabes o mais ilustre de seus irmãos. O que fez o escritor, dentro de uma genealogia que ele estava escrevendo, parar para falar de uma pessoa? Esse homem causou algo diferente para que o nome dele fosse destacado na Bíblia. E é o primeiro ensinamento para nós hoje, querido, que preste atenção, que nós estamos aqui nesta terra para fazermos a diferença. Deus não te chamou para ser igual, Deus te chamou para ser a diferença. Deus não te chamou para fazer o que todo mundo está fazendo, Deus te chamou para fazer a diferença, porque Ele tem colocado ideias criativas na sua cabeça. Deus tem te dado visões criativas, e esse ano da reforma Deus vai fazer muito mais ainda. Não, você não entendeu. Neste ano da reforma Deus vai fazer muito mais ainda. Algo interessante, querido, é que Jabes tinha todos os motivos do mundo para se contentar com o significado do nome dele e passar toda a sua história sem que seu nome fosse lembrado na Bíblia. Mas aqui está um segundo ensinamento para nós. Jabes tomou uma decisão. Que decisão que aquele homem tomou? Eu não vou me conformar de ser chamado homem de dores. Eu não me conformo com essa situação que eu estou vivendo hoje. Eu posso estar passando por ela, mas eu não reconheço ela, e eu não aceito ela, e eu sei que isso vai ter um fim na minha vida, logo logo. Eu não aceito ser chamado homem de dor, por mais que meu nome tenha esse significado. Eu vou fazer a diferença, porque eu quero que o meu nome seja reconhecido, que quando eu morrer e olharem para mim, saibam que aquele foi um homem de fé, aquele foi um homem que fez a diferença. Querido, quando você morrer, qual é o legado que você vai deixar? Dívida? Problema? Bucha para os outros resolver? Não, quando você morrer, você vai deixar um legado.
esse foi um homem de Deus, esse foi um profeta de Deus, esse fez a diferença no meio de um povo corrompido. Então Jabes não se contenta com a situação que ele estava vivendo. Ei, tem muitas pessoas conformadas com aquilo que estão vivendo. Se vier, veio, se não vier, não veio. Se der certo, a gente faz. Estão conformadas com o pessimismo, com a negatividade. Estão conformadas em apenas acordar dia após dia, sem experimentar nada novo, sem sonhar nada novo, sem projetar nada novo. Não foi para isso que Deus te chamou, querido. Deus te chamou para que por você e através de você muitas outras vidas sejam alcançadas e abençoadas. Entenda isso. Tanto é que o escritor falou assim: não, eu preciso falar desse homem. Eu preciso falar de Jabes, daquilo que Jabes fez. E a palavra fala aqui no versículo 9 que Jabes foi o mais ilustre de todos os seus irmãos. E o texto continua dizendo aqui, sua mãe chamou-lhe de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Mas isso não importa, porque o texto começa dizendo: esse homem foi o melhor dentre todos os seus irmãos. Esse homem foi o mais ilustre, independente da palavra profética negativa que tinha sido lançada sobre a vida dele, ele foi o mais ilustre diante de todos os seus irmãos. Mesmo passando por todas as dificuldades, ele permaneceu fiel. Quando olharem para você, querido, vão falar assim: olha, ele passou por muitas crises, ele passou por muitas dificuldades, ele quase caiu, mas ele permaneceu fiel, ele permaneceu inabalável, ele permaneceu fiel à palavra que Deus tinha dado para ele. Quantos serão assim? Quantos são assim? Ou você tem desanimado por qualquer coisa que acontece? Ou você quer parar por qualquer situação complicada, adversa que vem contra a sua vida? A sua atitude definirá o seu futuro. Aquilo que você semear hoje definirá o seu futuro amanhã. Aquilo que eu plantar hoje definirá a minha colheita no dia de amanhã. Ninguém planta alface querendo colher feijão. Não existe isso. Toda semente, ela dá o fruto daquilo que foi plantado. Então, queridos, se em meio à guerra, se em meio à tribulação, eu tenho plantado que o meu Deus, segundo o seu poder e glória, Ele suprirá todas as minhas necessidades, que Jeová Jirê é o Deus da minha provisão, e nada vai me faltar. Fique tranquilo que quando acabar esse período, o milagre de Deus vai vir sobre a sua vida, a colheita virá sobre a sua vida. Isso é só um tempo, é só um período. Amém? E eu quero falar aqui rapidamente sobre os 4 pedidos de Jabes, da oração de Jabes. Os 4 pedidos dele. Versículo 10 diz assim: Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes
muitíssimo. Tem algumas versões que falam que muitíssimo me abençoes. Queridos, se nós lermos esse texto, automaticamente nós vamos pensar em prosperidade, em que Deus deu de tudo de bom e do melhor para Jabes. Mas eu quero te levar nesta noite a entender esse texto de uma outra ótica, de um outro ponto de vista. Primeiro pedido de Jabes: se me abençoares muitíssimo. De acordo com a palavra de Deus, quem foram homens abençoados por Deus? Homens que se dispuseram a fazer a obra de Deus. Como Moisés, como quem mais? Abraão, Elias, Davi, Paulo e tantos outros que nós conhecemos. O termo abençoado implica em ser disposto a fazer a obra de Deus, custe o que custar. Essas pessoas são escolhidas e chamadas por Deus, elas são pessoas abençoadas. Exemplo: Jacó era abençoado, sim ou não? Não que o seu irmão não era, mas Jacó foi mais abençoado por causa do chamado que havia nele e pela disposição dele de fazer a obra de Deus. Outro exemplo: Isaac foi abençoado, amém? Não que o seu irmão Ismael não foi, porque a palavra diz que Deus o abençoou e ele cresceu muito. Mas Isaac tinha um propósito definido por Deus, por isso que foi chamado de abençoado. O termo abençoado aqui, querido, não quer dizer que você vai ser rico. E sim que, se você se dispuser a fazer a obra de Deus, nunca vai te faltar nada. Se você se dispuser a servir a Deus, nunca vai lhe faltar nada. Só que ser abençoado, né, dizer sim ao chamado de Deus, implica também em ser zombado, caluniado, ser perseguido, ser muitas vezes ofendido por causa da sua fé. Engraçado é que todos nós queremos ser abençoados, amém? Mas não queremos passar pela crise. Não queremos ser ofendidos, não queremos ser caluniados, não queremos ser zombados. Preste atenção aqui, querido. Ser algo abençoado, ser abençoado por Deus é algo muito delicado, porque Elias foi um homem abençoado, um profeta de Deus, que manifestou toda a glória e toda a presença de Deus. E o seu moço, antes de Elias partir, disse para ele assim: eu quero porção dobrada de tudo aquilo que você tem. E Elias fala assim para ele: dura coisa me pediste. Exemplificando, você não sabe o que você está pedindo, porque aí você vai ser caluniado o dobro do que eu fui, você vai ser perseguido o dobro do que eu fui, você vai ser zombado o dobro do que eu fui. Mas também a unção de Deus sobre a sua vida vai ser dobrada, o poder de Deus sobre a sua vida vai ser dobrado, a glória de Deus sobre a sua vida vai ser dobrada, a unção de Deus sobre a sua vida vai ser dobrada.
Essa foi a primeira oração de Jabes: que o Senhor me abençoe. Se me abençoares muitíssimo. Elias foi um homem tremendamente usado por Deus, só que ele foi perseguido pelo rei Acabe, ele foi caluniado, zombado, perseguido pelos profetas de Baal, teve que fugir para uma caverna, para se esconder, entrou em depressão. Preste bem atenção, querido, todo chamado tem um preço, toda conquista tem um preço. Fale para o seu irmão assim, ó: quer ser abençoado? Isso, responda agora para ele, sim ou não? Quer ou não? Então pague o preço, fale para ele. Não, mas eu estou na igreja agora, eu sou crente agora, eu sou gospel, então tudo que eu quiser Deus vai me dar, nenhum problema vai vir contra a minha vida, porque agora é só vitória, agora é só vitória, só vitória, a prova acabou, a luta foi embora, agora é só vitória. Dependendo do contexto que você usa esta canção, querido, isso não é verdade, porque a palavra diz: no mundo tereis aflições. João 15,18 diz: se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou a mim. Segundo a Timóteo capítulo 3 versículo 12 diz assim: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Quantos querem viver Cristo Jesus? Então saiba que você será perseguido por essa escolha. Só que mesmo perseguido, Deus te dá a garantia da vitória e a garantia do milagre. Quantos creem nisso, aplauda o Senhor. Amém? Por isso que Jabes foi reconhecido como o homem mais ilustre entre todos os seus irmãos, porque todos os seus irmãos, mesmo não tendo um significado ruim no nome, pelo menos a palavra não fala de nada diferente que eles fizeram. Jabes não, com todo decreto de derrota contra a vida dele, ele não se conformou com aquilo e ele se levantou e fez a diferença. Amém? Segundo pedido de Jabes, ou Jabes: multiplica as minhas terras, ou alarga as minhas fronteiras, Se eu for ler isso aqui, fala, é prosperidade de Deus chegando sobre a minha vida, eu vou ter um carro zero do ano, zero tem que ser, é do ano mesmo, vou ter um carro zero, Deus vai me dar tudo do bom e do melhor. Mas quando Jabes diz, multiplica as minhas terras, Jabes não está pedindo para ficar rico, querido. Jabes está pedindo mais terra, porque ele quer trabalhar mais. Porque aquilo que Deus tinha dado para ele, ele já tinha dado conta de tudo aquilo, e ele queria mais, para trabalhar, para plantar, para cultivar. Então quando ele fala, multiplica as minhas terras, Jabes não está pedindo trabalho, está pedindo mais lugar, mais espaço para que ele possa plantar. Quer dizer, Jabes não está pedindo dinheiro, ou para ficar rico, ele está pedindo o quê? Oportunidade de trabalhar. Como que eu vou questionar Deus de algo que eu estou passando? Ou cobrar Deus de algo se eu não faço nada para Ele?
se eu não trabalho na obra dele, se eu não faço nada? Nem ajudar alguém que precisa, eu ajudo. Como que eu quero chegar e dizer: Senhor, dá para mim aquilo, ou faça um milagre na minha vida, se eu não faço a minha parte? Todo milagre, querido, depende de uma condição. Primeiro, é aquilo que eu faço para merecer, se é que podemos usar essa palavra, porque nós não somos merecedores de nada. Será que eu tenho feito a minha parte para que eu possa receber algo de Deus? Tenha certeza que aquilo que é obrigação sua fazer, meu irmão, Deus não vai fazer por você. Eu gosto de usar muito o exemplo de Lázaro. Quando Jesus chega lá na casa de Marta e Maria, porque ele sabia que Lázaro já estava morto. E aí ele manda alguém remover a pedra. Vai lá e remova a pedra do sepulcro. Ele era Deus. Se ele quisesse fazer aquela pedra voar para bem longe, ele faria, porque ele é Deus. Mas aquilo que é obrigação do homem fazer, Deus não vai fazer por ele. Aquilo que o homem tem que fazer, Deus não vai fazer por ele. E só após a pedra ser removida, que Jesus disse: ei, Lázaro, sai para fora. E o milagre aconteceu. Quero o milagre de Deus, querido, na sua vida, na sua casa, na sua família. O que você tem feito para isso? Quanto tempo você tem investido pela vida dos seus familiares em oração, em jejum, em clamor, e o principal, em bom testemunho? Porque não adianta nada você clamar, orar, faz campanha de 7 semanas, de 12 semanas, de 21 semanas, pode fazer o que for, mas se o teu testemunho não for conivente com aquilo que você fala, meu querido, você não vai conquistar nada. Oro a Deus, peço a Deus, mas dou mau testemunho. Peço algo para Deus, mas só vivo murmurando, só vivo xingando, só vivo falando coisas que desagradam a Deus. Como que eu vou receber algo novo de Deus? Porque a palavra diz que luz e trevas não tem como se juntar, e de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e nem água amarga ou salgada. Então da minha boca não pode sair aqui de domingo à noite: ah, eu sou raridade, aleluia, Deus me escolheu, e toda semana inteira falando porcariada que não deve, reclamando, murmurando de tudo, nada tá bom, tudo questiona. Senhor, alargue as minhas fronteiras. Eu quero trabalhar, Deus. Eu quero conquistar. Não para que eu apenas cresça materialmente falando, é que todos vejam que eu estou usufruindo do bom e do melhor, mas para que o teu reino cresça, para que vidas sejam salvas e alcançadas pelo poder do teu nome. Amém? É isso que Deus quer fazer, querido. Terceiro pedido na oração de Jabes: guarda-me do mal e livra-me do mal. Quando Jabes diz: Senhor, livra-me do mal,
Jabes não está dizendo: Deus, que eu não passe mais por dificuldades. Deus, que a minha vida agora seja só vitória, que nada de mal me sobrevenha. Porque lá em João capítulo 17, versículo 15, diz assim: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não é se você vai passar ou não pela dificuldade. Nós falamos isso na sexta-feira, no primeiro elo da campanha. Não é se eu vou ou não passar pela dificuldade, sim como eu vou passar pela dificuldade. Tem uma grande diferença nisso. Que eu posso passar com Deus, ou eu posso sofrer sem Deus. Porque sem Deus eu não passo, eu sofro. E tem muitas pessoas sofrendo porque não conseguem vencer as dificuldades. Estão presas, porque Deus não é o centro da sua vida. Deus não está em primeiro lugar na sua vida. O seu serviço está em primeiro lugar, o seu futebol está em primeiro lugar, o seu lazer está em primeiro lugar, a sua família, entre aspas, está em primeiro lugar, e não Deus. E querem viver o melhor de Deus. Jabes declarou guerra contra o mal, ele se dispôs a não se contentar com o mal. Quando o texto fala, livra-me do mal, querido, é mesmo passando pela dificuldade, não se contentar com essa dificuldade, mesmo passando por um período de problema, é não se conformar com isso, é rejeitar isso da sua vida. Eu posso estar passando agora por isso, mas eu sei que em breve vai acabar, porque o meu Redentor vive, porque eu sou fiel. E a fidelidade a Deus me garante a vitória. A fidelidade a Deus, querido, garante a você o milagre que você precisa. Não é a força do seu braço, é a sua fidelidade a Deus. Porque você pode estar cansado, fraco, desanimado, mas se você, mesmo rastejando, é fiel a Deus, tenha certeza que Deus vai fazer o milagre. Amém? E quarto pedido na oração de Jabes, e último: livra-me de dores, ou livra-me do sofrimento. Jabes não está pedindo para que seja blindado do sofrimento, para que não passe pela dificuldade, pois a palavra de Deus em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, conta uma parábola, uma história de dois homens que construíram a sua casa. Aonde? Antes da rocha foi na areia, e o outro na rocha. E a palavra fala que os dois sofreram as mesmas dificuldades, os dois sofreram pelos mesmos problemas, pelas mesmas aflições, mas aquele que estava firmado na rocha permaneceu intacto, firme. Onde a sua casa está firmada? Não estou falando do seu endereço, né? Rua tal, número tal. Onde o seu coração está firmado, meu irmão? Será que está firmado na rocha que é Cristo? Pode bater o que for, eu permaneço fiel, inabalável. Ou está firmado na areia, qualquer vento te derruba, qualquer maré te joga para o outro lado. Uma semana está firme, não, eu vou ser fiel a Deus. Na outra já está todo desanimado, não aguenta. Jabes disse aqui: livra-me de dores. Esse dores aqui nós podemos traduzir como embaraços,
livra-me dos embaraços. Embaraço não é pecado, só que um embaraço pode vir a se tornar pecado. Livra-me dos embaraços. Em Oséias capítulo 8, versículo 7, diz assim: porque quem semeia vento, colhe tempestade. Livra-me dos embaraços. O que você tem semeado, querido? Aonde você tem sentado? Em que roda você tem sentado? Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação certa. Bem-aventurado o homem que não desvia o seu olhar, que não sai do foco, que permanece fiel, que a sua casa está plantada sobre a rocha, que a sua vida está plantada sobre a rocha que é Cristo, que as suas decisões são pautadas não naquilo que ele acha que tem que ser, e sim naquilo que Cristo quer que ele faça. Ah, mas eu acho. Não, mas olha, minha mãe me disse que eu tenho que seguir o meu coração. Então segue seu coração e quebra a cara, meu filho. Porque a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. As minhas decisões não podem estar alicerçadas naquilo que eu acho que eu tenho que ser, mas naquilo que Yeshua HaMashiach me diz que tem que ser, independente se eu gosto ou não. Muitos só tomam decisões que lhe convêm, que massageiam o seu ego. Muitos só ouvem certas pregações que massageiam o seu ego. Eu não estou aqui, querido, para massagear o ego de ninguém. Eu estou aqui para te dizer a verdade. Ou a sua vida está firmada em Cristo, ou você não vai sair do lugar onde você está. Tome uma decisão nesta noite. Os grandes responsáveis pelos sofrimentos, pelas dores, pelos embaraços, somos nós mesmos. Por quê? Por causa das nossas atitudes: teimosia, prepotência, egoísmo, vaidade, orgulho. Nós mesmos somos responsáveis pelas dificuldades que nós passamos, porque muitas vezes não temos sabedoria para lidar com aquilo. Muitas vezes não deveríamos tomar certa atitude, mas porque estávamos muito nervosos naquela hora, muito bravos naquela hora, muito irados naquela hora, tomamos decisões que nos arrependemos depois. Nós precisamos ser sábios. Tem um provérbio na Bíblia que diz assim: até o tolo, quando se cala, ele é chamado de sábio. Até o mais ignorante, quando ele fica quieto, ele é tido por sábio. Querido, ficar quieto, abaixar a cabeça tem hora, não é sinal de ser pau mandado, nem trouxa, nem nada. É sinal de sabedoria. Porque até o tolo, quando se cala, é chamado de sábio. Tem coisa que a gente tem que engolir seco, mas por fidelidade a Deus, por honra à palavra de Deus, nós engolimos seco e continuamos. É ou não é? Tem situações que a gente quer resolver
na força do nosso braço, pelas nossas atitudes, mas Deus está te falando assim, ó, ei, calma, relaxa. A palavra fala assim, ó, deixa o joio crescer junto com o trigo, porque na hora da colheita, vai saber quem é joio e quem é trigo, porque o joio se parece muito com o trigo, só que algo interessante é que o joio se mantém sempre de pé, e o trigo, quando está pronto para ser colhido, ele se curva. Então na hora da colheita, será feita a separação, e quem for trigo, vai para a glória celestial, mas a palavra fala que o joio será lançado no fogo e queimado. Então deixa crescer, como diz o ditado popular, fica pianinho, fica de boa, relaxa, não toma nenhuma decisão precipitada, amém? E quando nós deixamos esses embaraços nos envolver, nós somos tomados por eles, e nós perdemos as nossas energias, nós ficamos fracos, nós ficamos debilitados. Mas o Senhor te trouxe aqui nesta noite, querido, porque Ele quer te dar uma nova injeção nessa noite. Muitos não estão entendendo. Deus quer te dar uma nova injeção nesta noite de ousadia, de alegria, de paz, de intrepidez, de confiança. Conclusão: Jabes foi o sujeito que nasceu para dar errado. Pense naquela pessoa que você conhece, que olhando para a família dele, você fala assim, ó, esse nasceu para dar errado. Ou talvez você mesmo. Eu nasci para dar errado. Tive complicação desde a gravidez da minha mãe, desde tudo, já foi um sacrifício para nascer, quase matei a véia. Mas mesmo assim, Deus te levantou, porque Ele tinha e tem uma promessa na sua vida. Nós não entendemos isso. Querido, preste bem atenção em algo: milagre não se explica, milagre se vive. Ah, mas como que aconteceu isso? Não, preciso achar um jeito de explicar. Milagre, se milagre fosse cientificamente explicado, não era milagre. Então, querido, viva o seu milagre. Jabes nasceu para dar errado. Jabes nasceu para sofrer e fazer os outros sofrerem. O significado dele era de dores. Ele fez sua mãe ter dores insuportáveis, mas um dia ele decidiu e não aceitou em viver carregando essa maldição. Ele ousou fazer a diferença, e Deus está esperando homens e mulheres que ousam fazer a diferença, que não fique lá atrás no meio da multidão, mas que mesmo sangrando passe por entre a multidão, porque sabe, se eu tocar na orla do manto dele, eu nem preciso tocar nele, mas se eu tocar lá na orla do vestido dele, vai sair poder, vai sair virtude, vai sair graça, vai sair unção, e essa unção vai mudar a minha vida. E o texto termina dizendo, final do versículo 10: e Deus lhe concedeu
o que lhe tinha pedido. Deus vai conceder os desejos do teu coração, querido. Neste ano Deus vai fazer uma reviravolta na sua vida, lá na sua casa, lá na sua família, lá na sua empresa, lá no seu trabalho, aonde você estiver. Deus vai mudar de uma forma sobrenatural, que quem está perto de você, à sua volta, vai estranhar aquilo que está acontecendo na sua vida. Apenas faça algo, tome uma atitude como Jabes tomou. Não se conforme com o que todo mundo está dizendo lá fora, que nada vai dar certo nesse ano, que nada vai conquistar nesse ano, que vai fechar tudo. Eu não me conformo com isso. Eu renovo a minha mente para que eu possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é isso que nós vamos viver nesse ano. Quantos creem nisso? Se coloque de pé. Aleluia. Nessa hora, querido, você vai fechar os seus olhos. E se realmente essa palavra trouxe algo dentro do seu coração, você vai começar a adorar a Deus nessa noite, de uma forma como você nunca adorou. Feche seus olhos agora. Abra a tua boca, querido, e comece a adorar ao Senhor. Se expresse a Ele nesta noite. Se expresse a Ele nesta hora. Diga a Ele: Senhor, eu quero viver um novo tempo na minha vida, assim como Jabes orou. Ele tinha tudo para dar errado, Senhor. Eu tinha tudo para dar errado, meu Deus, mas eu decido hoje viver um novo tempo. Adore a Ele agora, querido. Não fique cantando, não. Faça a mesma oração que Jabes fez. Senhor, me abençoe, alargue, ó Deus, as minhas fronteiras, livra-me do mal, livra-me, ó Deus, do dia mau, livra-me, Senhor, conceda os desejos do meu coração. Senhor, que esses desejos estejam alicerçados em Tua palavra. Deus, que esses desejos, Senhor, estejam alicerçados ao Teu querer em minha vida. Levante a sua voz, querido, nessa noite. Levante a sua voz nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, mesmo que o mundo te faça cair, mesmo que as situações te façam cair, Ele te levanta nesta noite e te diz: Tu és meu filho amado, Tu és filho meu, e eu não me esqueci da promessa que eu te fiz, eu não me esqueci do decreto de vitória que eu tenho para a sua vida, eu não me esqueci do milagre que eu vou fazer na sua casa, eu não me esqueci da promessa. Em nome de Jesus. A tua situação hoje pode parecer insustentável. A tua situação hoje pode parecer que não tem mais jeito, mas eu quero te dizer algo nessa noite: o teu Redentor vive, e Ele se levantará em teu favor, e Ele fará um milagre na sua vida, Ele fará um milagre na sua história. Em nome de Jesus, ó Deus, dá-nos o coração, ó Pai, como Jabes. Dá-nos, ó Deus, o coração como Jabes. Deus, que não se contentou, que não se conformou, ó Pai, em ser chamado homem de dores, mas ousou, mas decidiu, saiu, ó Pai, da zona de conforto e decidiu viver um novo tempo do Senhor. Dá-nos esse coração nessa noite, sobre a tua noiva, sobre a tua igreja, sobre cada coração, sobre cada necessidade, Pai. Em nome de Jesus,
em nome de Jesus.